Eu sou a Vivi. Deixa eu dar o entendi. Vamos lá, então. Muito bem. Todos bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Vou me apresentar. Eu sou a Vivi, meu nome é Viviane Pereira. Eu sou professora de yoga há poucos anos. Eu trabalhei mais de 25 anos na área corporativa. E eu tinha uma vida com muita cobrança na vida corporativa, eu trabalhei com vendas e nenhum sentido. Eu me sentia muito vazia e uma crise existencial muito grande. E eu já praticava yoga na época, né? Eu pratico yoga já há mais de 30 anos. E eu sempre senti uma vontade de ser professora de yoga, na verdade, né? Mas eu achava que aquilo não era para mim, enfim. E aí chegou um momento que eu realmente fui procurar um curso, me formei, eu dou aula há 6 anos já, e o mindfulness, ele está completamente dentro da filosofia do yoga, e então agora vamos lá, né? Vamos começar explicando o que, que é o mindfulness. A tradução ao pé da letra, a tradução literal, é atenção plena. E de onde veio isso? O mindfulness ele é muito ligado ao budismo, mas o que também pouca gente sabe é que o budismo ele tem origem no yoga. Então, o próprio Siddhartha Gautama, né, que foi o primeiro Buda, o primeiro iluminado, o que deu origem aí à filosofia do budismo, ele saiu da casa dos pais e foi um tempo peregrinar e se encontrou com alguns sábios yogins na época, e ele ficou uns anos como um asceta. Um asceta é uma pessoa que abre mão de tudo, dos prazeres mundanos, e vai buscar a espiritualidade. E ele foi praticar yoga durante alguns anos. O budismo surgiu na Índia. O Siddhartha Gautama, ele era também indiano, então por isso a proximidade com a prática do yoga. E aí ele se revolta com seus mestres, porque na verdade ele quer alcançar a iluminação e ninguém consegue conduzi-lo à iluminação. Então ele sai de perto ali dos seus mestres e ele vai buscar a iluminação sozinho, né? Então tem a história, a lenda que ele estava meditando debaixo de uma figueira e aí então ele alcança a iluminação. E dentro do yoga, quando alcançamos a iluminação, que estamos livres de todo o sofrimento. Então as escrituras do yoga elas trazem isso muito fortemente que a libertação do sofrimento é a verdadeira iluminação. E aí, como é que a gente faz para chegar lá? Bom, o yoga ele tem mais de 6.000 anos de história, então é uma preocupação da humanidade como um todo se libertar do sofrimento. Isso não um problema da nossa vida moderna. É claro que com a enxurrada de informações que a gente tem hoje, essa preocupação parece que é mais latente. A gente tem muitos estímulos que não haviam há mais de 6.000 anos, há 1.000 anos, há 500 anos atrás, não haviam tantos estímulos como temos hoje. Mas as responsabilidades, as preocupações, as crises existenciais, elas existem desde sempre. Então, o yoga já se preocupava com isso, o budismo também, depois com os discípulos de Siddhartha Gautama, aí, que surge né, o budismo como uma filosofia. Tem várias linhas de budismo, assim como existem várias linhas de yoga. Então, tem yoga que é mais religioso, o budismo também, e tem linhas que são mais filosóficas e estudam o ser humano, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, qual é o sentido da vida, mas num sentido mais filosófico e menos religioso. Então, dentro das várias linhas de budismo e de yoga, o mindfulness é um propósito comum a todas elas, que é essa libertação do sofrimento, é essa iluminação. Então, como é que a gente pratica, como é que a gente incorpora essa atenção plena, essa libertação do sofrimento no nosso dia a dia, sendo que a gente tem
tantos afazeres, né? Então, eu vou citar aqui duas definições de mindfulness que são de dois professores muito famosos, né? Um é o John Kabat-Zinn, que ele é um grande professor da Universidade de Massachusetts, e foi ele, há 30 anos, em 1979, que incorporou o mindfulness dentro da Escola de Medicina de Massachusetts, trazendo essa filosofia para os pacientes, principalmente pacientes que estavam em tratamento contra o câncer, tratamentos em doenças autoimunes, como psoríase, como tireoide de Hashimoto, artrite reumatoide, enfim. Existem mais de 100 doenças autoimunes listadas. E eles começaram esse trabalho em 79, e desde então eles têm, como eles estão dentro de uma universidade, eles fazem os exames, né, no grupo controle, no grupo que está praticando mindfulness, então eles conseguem identificar ali os resultados surpreendentes de quem aplica as técnicas no dia a dia. Então, o John Kabat-Zinn, ele diz que mindfulness é estar totalmente desperto em nossa vida, é perceber a extraordinária vivacidade de cada momento. E a Diana Winston, que é da Universidade de Los Angeles, na Califórnia, que também aplica o mindfulness dentro do curso que ela ministra lá na UCLA, ela diz que o mindfulness é prestar atenção à experiência do momento presente, com curiosidade aberta e disposição para estar com o que é. Esse estar com o que é que faz também uma grande diferença na nossa vida, porque o tempo inteiro a gente quer controlar tudo, a gente quer que tudo seja do nosso jeito. E quando a gente entra nesse movimento de atenção plena, a gente quer, na verdade, desfrutar do momento presente, da vida como ela se apresenta para a gente, independente de qualquer circunstância. E isso dentro do yoga, a gente fala isso em todas, praticamente em todas as aulas, em todas as práticas, né? Coloque-se no momento presente e desfrute do que está acontecendo com você neste momento, independentemente de qualquer circunstância. As respostas já estão dentro da gente. É que a gente fica num diálogo interno constante, o dia inteiro a gente fica conversando ali, pensando, julgando e criticando, e a gente não dá espaço para a nossa essência, para o nosso coração falar com a gente. Então, a gente quer controlar tudo o tempo inteiro, as circunstâncias que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, a gente não consegue controlar o trânsito, a gente não consegue controlar o nosso chefe, a gente não consegue controlar nem mesmo os nossos filhos, né? Para quem tem filhos, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, a sua maneira de se expressar, e a gente quer que só daquela maneira que a gente acha que é o correto, e na verdade aquilo está totalmente fora do nosso controle. Então, aceitar as coisas como elas se apresentam é estar presente, é estar pleno das suas ações, das suas sensações, dos seus sentidos na vida. Não é ser conformado, conformada e aceitar tudo do jeito que é e não fazer nada para mudar, não é isso, né? É que quando a gente entra em contato com a nossa realidade, sem tanta crítica, sem tanto julgamento, com uma mente mais serena, mais calma, livre de diálogos, de tagarelices ali, que a gente fica já, uma pessoa vem conversar com a gente já está com todas as respostas na ponta da língua, a gente não está nem ouvindo o que a pessoa está dizendo. Quando a gente sai dessa postura e presta atenção realmente na situação, a gente consegue enxergar a saída, a gente consegue encontrar as respostas, né? Então, é essa atenção plena, é essa aceitação do momento presente, que é o que o mindfulness traz para a gente. A gente precisa se ligar à realidade, a gente precisa entrar em conexão com as coisas como elas se apresentam. E aí a gente consegue trazer a estabilidade mental. Então, eu pedi para vocês responderem um questionário, né? E algumas das perguntas desse questionário, né? Eu falei, se você gostaria de deixar alguma pergunta já para ser respondida durante as aulas,
seria, eu tenho uma mente muito agitada, eu vou conseguir, isso é para mim? E é justamente para você que tem essa mente agitada. Então, o que que acontece? Assim como em qualquer prática, né? A gente vai fazer musculação, vai fazer yoga, vai jogar tênis, vai tocar violão, a gente precisa treinar. Então, todo dia você precisa ir lá, treinar os seus músculos, treinar os seus dedos ali no violão, e não sai o primeiro dia, o segundo não sai, aí você pensa, meu, eu vou desistir, isso não é para mim, eu nunca vou aprender a tocar violão, eu nunca vou aprender a cantar, eu nunca vou aprender a jogar tênis porque eu não acerto uma bolinha. E aí você vai lá, treina, 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 e um dia o movimento sai, né? Para quem gosta de dançar, quem já foi dançar, fazer dança de salão, alguma coisa assim. Você fica 6 meses na dança de salão, o passo não sai. E aí, um belo dia, o passo acontece, né? E como que isso também acontece? É justamente quando a gente para de pensar demais. Então, para quem dirige, vai saber, vai conseguir entender bem onde eu estou querendo chegar, né? Quando a gente está na autoescola, a gente fica lá, ai meu Deus do céu, eu preciso pôr o cinto, eu preciso ligar o carro, eu preciso ver se está no ponto morto, eu preciso pisar na embreagem, engatar a marcha, colocar o pé no acelerador, tirar da embreagem devagarzinho. Ai meu Deus, agora eu vou engatar segundo, o que que eu faço? No começo é assim. E aí depois, você simplesmente entra no carro e vai, né? Você para de pensar naquilo, aquilo fica já internalizado no seu corpo. Então, é importante a gente ter uma conexão constante com o nosso corpo físico. Inclusive aqui nas aulas, né, com a Fá, porque muitos outros consteladores não trabalham tanto essa conexão com o corpo, a Fá traz muito isso para cá, né? A conexão com o corpo, a atenção, o que, que você está sentindo, o que você sente no seu corpo. E o mindfulness traz isso a todo momento. O que você está sentindo no seu corpo? O que você sente? O que o seu corpo está expressando com essa situação, nesta situação, com esse acontecimento, né? Então, prestar atenção, trazer os seus 5 sentidos da forma mais aguçada é praticar o mindfulness. E trazer a atenção plena com a mente agitada é perfeitamente possível. A gente vai guiando a nossa mente, assim como vai guiando o corpo na musculação, no violão ou no tênis, e a mente ela vai sendo treinada a agir de uma forma diferente, com mais serenidade. E fazer isso com bastante acolhimento, com bastante gentileza, né? Então, a mesma gentileza, a mesma atenção, o mesmo carinho que você dispensa para as outras pessoas, você também precisa trazer esse carinho para você. E não assim, ai meu Deus, eu não consigo, isso não é para mim. Não, a nossa mente ela foi feita para pensar, o nosso cérebro ele foi feito para pensar. E não pensar é que está errado, que é não natural. O natural para o nosso corpo, para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, é pensar. Mas o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa dar a devida atenção a cada pensamento. Então, a gente vai selecionando quais pensamentos a gente vai entregar mais atenção, qual pensamento a gente vai trazer um olhar mais atento e qual pensamento não é tão importante que a gente pode deixar ele para lá, né? Então, uma prática que a gente faz em todas as aulas de yoga, por exemplo, é quando a gente entra na aula, a gente senta, fecha os olhos e a gente faz o quê? Observe tudo o que acontece da sua pele para dentro. Os pensamentos vão passar pela sua cabeça. Observe os seus pensamentos como se fossem pássaros voando. Deixa os pássaros irem embora. Você não se apega a nenhum pássaro. Os pássaros voam, você observa os pássaros, eles vão embora. Ou como se fossem carros numa estrada. Os carros vão passando, você observa aquele montão de carro passando, mas você não se apega a nenhum deles. Quando você olha um carro, nossa, que carro bonito, já está vindo outro carro bonito atrás, ou outro carro engraçado, com uma cor diferente atrás, você já desapegou daquele, observou de trás,
Dali a pouco já está vindo outro e você simplesmente não se apega. Você observa todos os milhares de pensamentos que estão passando por você e aí, gentilmente, com delicadeza, com amorosidade, você retorna a sua atenção novamente para o momento presente. E o que é retornar essa atenção para o momento presente? É você escolher um objeto para você focar a sua atenção. Então, num momento de meditação, você pode escolher observar a sua própria respiração. Você pode acender uma vela e ficar observando a chama dessa vela. Você pode fechar os olhos e visualizar as ondas do mar, imaginar o mar, ou as nuvens no céu, nuvens passando, as formas das nuvens. Você pode fazer isso num parque de olhos abertos, de frente para o mar, de olhos abertos, né? Você pode colocar uma música que você gosta muito, uma música clássica, um mantra, um louvor. Você pode colocar qualquer música que você quiser e você observa aquela música com muito carinho, muita atenção, leva os seus ouvidos a observar um instrumento, um ritmo, depois você começa a observar o outro instrumento, o outro ritmo, depois você presta atenção somente na voz da cantora ou do cantor. Isso é o mindfulness. Através dessas simples técnicas, dessa simples atenção, você consegue praticar o mindfulness no seu dia a dia. Então, se você estiver num jardim, num parque, e você se depara com uma flor, e você começar a observar essa flor, as cores, as ranhuras, a textura, o perfume, isso é o mindfulness. E conforme a gente vai trazendo esse exercício diário, né, pequenas doses, a gente vai conseguindo serenar de uma forma extraordinária a nossa mente. Então, entrar em contato com o corpo também é uma forma de mindfulness. Eu vou deixar de lição de casa para vocês um exercício que chama o scanner do corpo. A gente começa a observar pedacinho por pedacinho do nosso corpo. Você vai fazer isso de olhos fechados, você pode fazer isso deitada, só não dormir, né? Ou sentada da maneira que for mais confortável. E você faz isso por 5 minutos, 10 minutos. Isso vai ser extraordinário, inclusive, para o seu autocuidado, né? A gente vê muito na internet aí o autocuidado, é se maquiar, é fazer limpeza de pele, é fazer a unha, é fazer academia. Não, autocuidado é a gente fazer a higiene mental, é a gente cuidar do nosso corpo com carinho, é você se alimentar com atenção, né? Com gentileza, prestar atenção ao que você está comendo, comer agradecendo, né? Sentindo realmente os sabores ali. A gente come vendo televisão, come com o celular na frente, come brigando com as pessoas, discutindo com o chefe, com os filhos, com o marido, e a gente não está prestando atenção em absolutamente nada, nem na comida e nem na conversa, né? Então, é desligar tudo por alguns instantes e realmente prestar atenção naquilo que você está fazendo. Eu vou fazer, Fá, vou fazer mais para o final da aula. E a gente vai fazer vários exercícios hoje. E é o seguinte, com relação ao acolhimento, né? A gente precisa saber que nem tudo é gostoso. Inclusive, o próprio mindfulness, ele não é gostoso, né? Porque é igual fazer musculação, a gente sai da academia com o corpo todo dolorido. Então, nada é gostoso no começo, né? Tudo requer uma disciplina, uma insistência, requer que a gente tenha ali um esforço ali para aquilo realmente se tornar bom. Então, vai ter dia que a gente vai se estressar. Eu sou professora de yoga e eu fico muito estressada, eu também xingo, eu também perco as estribeiras. Não é porque eu sou professora de yoga que eu sou zen, né? A mesma dificuldade que todos aqui têm, eu também tenho. Essas também são as minhas dificuldades diárias. Fazer o mindfulness, fazer a meditação, fazer a prática do yoga, isso tudo também requer um esforço meu, pessoal. Então, essa questão do acolhimento tem a ver com isso, da gente saber que vai ter um momento difícil e que está tudo bem, né? Mesmo quem é professora, por exemplo. Quem é professora é apaixonada por dar aula, ama o seu trabalho, ama os seus alunos, mas tem dia que a professora quer pegar ali
o seu biquíni e fugir 6 meses para a praia, porque não aguenta mais ver aluno, ver prova, ver lição de casa, né? Então, isso é com tudo, né? Toda a nossa vida, ela é cercada de coisas boas e de coisas não tão boas também. Então, quando a gente se estressa, quando a gente se aborrece, tá tudo bem. A gente também precisa acolher, né? Essa nossa própria chateação, nosso corpo cansado, nosso corpo dolorido, né? A nossa dor de cabeça, a gente precisa acolher que a gente está triste, que a gente está com raiva, a gente não pode colocar isso para debaixo do tapete. Isso também é mindfulness, né? A gente aceitar as coisas como elas são. No yoga existe um preceito muito forte que não existe o certo ou o errado, não existe o bom ou o ruim. Tudo é uma questão de ponto de vista e exatamente tudo, por pior que seja a situação, tudo vem para o equilíbrio da existência. A gente escuta isso muito também nas ordens do amor, né? Mas se a gente for observar também a natureza, a vida, o planeta Terra como um organismo vivo, que é um verdadeiro milagre da existência, a gente consegue enxergar isso muito bem. A gente só consegue perceber a luz porque existe a escuridão. Ah, eu gosto de calor, eu gosto de frio. Tanto o frio quanto o calor são necessários para a existência da vida e para tudo que se apresenta para a gente também. Então, eu preciso de água fresca para eu poder beber, eu preciso de água morna para eu poder tomar o meu banho, e eu preciso de uma água quente para cozinhar o meu alimento, por exemplo. Para cozinhar uma batata, um ovo, eu não posso fazer isso com água fria. Eu preciso da água quente, a água morna também não vai me servir. Então, o yoga nos ensina isso de uma forma muito profunda, que é exatamente todas as coisas, elas estão ali para que a existência se faça, né? Então, em todo o universo, a gente precisa de todas as polaridades e todas as suas nuances. E experimentando as polaridades também é que a gente vai dosando, experimentando as nossas próprias nuances e chegando no nosso equilíbrio. E também não é um equilíbrio para todo mundo. Né? O meu equilíbrio é dormir poucas horas, é se exercitar muito. Para outra pessoa, o equilíbrio é dormir mais, é não comer carne, é ouvir só música clássica. Para outra pessoa, o equilíbrio é estar constantemente em contato com a natureza, nem que seja para cuidar das plantas, por exemplo. Então, cada um de nós também tem o seu equilíbrio, também tem as suas peculiaridades, particularidades, e isso faz parte justamente porque nós somos pessoas únicas, né? Então, também, né, voltando a esse mundo de cobrança que você tem que ser uma mulher, super casada, com filhos perfeitos e super disposta para o sexo todos os dias e a casa impecável. Então, essas cobranças insanas externas nos trazem um estresse muito grande, nos traz muito sofrimento, né? Então, a gente precisa se libertar desse sofrimento, a gente precisa desapegar disso e olhar para dentro. O que realmente faz você feliz, né? É trabalhar no que você trabalha? É fazer o que você está fazendo? É aguentar essa pessoa tóxica do seu lado? Então, o que pode ser bom para uma pessoa não necessariamente é bom para você. Então, esse olhar para dentro que o mindfulness traz é justamente isso que vai fazer com que a gente descubra qual é o nosso próprio equilíbrio, né? De dormir, de comer, de passear, de estudar, de trabalhar, de absolutamente tudo, né? Das coisas mais corriqueiras às coisas mais complexas, o propósito de vida, meu plano de aposentadoria, meu sonho de consumo, meu sonho de vida, enfim. Então serve para absolutamente todas as coisas, né? Eu lembrei de uma, uma história, né? A gente com certeza já viu essa história em algum lugar, ou com a gente, ou com alguém próximo. A pessoa, quando ela começa a namorar, ela
absorve tudo o que o namorado, a namorada tem e faz. Então, se a pessoa gosta de rock, essa pessoa, ela gosta de rock and roll. Se essa pessoa gosta de samba, nossa, agora ela só quer ir no samba. Se essa pessoa aqui gosta de ficar em casa, agora ela só gosta de assistir séries. E aí, quando ela termina o namoro, ou ela engata o namoro logo na sequência com outra pessoa, e aí ela adota os hábitos daquela outra pessoa, ou então ela fica tão perdida que aí você chega para ela e pergunta assim: e aí, o que, que você quer fazer? O que, que você gosta? A pessoa fala: eu não sei. Isso acontece muito, gente, né? A gente está tão ligado ali na outra pessoa que a gente não sabe o que a gente gosta. A gente só está preocupado com o que os outros gostam. Ah, se os outros gostam, então eu também gosto, né? Isso com rede social, com relacionamento, com família, né? Muito pai e mãe que, porque somos médicos, então o meu filho precisa ser médico, somos advogados, o meu filho precisa ser advogado, ou não, eu não tive estudo, então o meu filho precisa ser advogado ou engenheiro, porque só assim é que a nossa família vai ser melhor. E aí leva uma carga absurda para outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Então, a gente precisa olhar para dentro, né? E eu realmente quero ser médico, eu realmente quero ser engenheiro, né? Ou isso é uma questão que os meus pais estão trazendo para mim, que meu namorado trouxe para mim, né? O que, que é que eu quero, o que, que eu gosto de fazer. E pode ser qualquer coisa, né? Porque tem lugar para tudo no mundo, graças a Deus, né? Tem lugar para quem é contador, para quem gosta de computação, para quem gosta de uma vida é, agitada, para quem gosta de trabalhar com eventos, para quem gosta de cuidar de crianças. Então, tem absolutamente um mundo ao nosso dispor. Mas para a gente descobrir aquilo que a gente quer, a gente precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Então, é esse estado de presença, né, de estar sempre olhando para dentro, sempre olhando para dentro. E aí a gente começa a se conhecer, conhecer o que está ali no nosso coração, na nossa essência, e a gente começa a serenar a tagarelice da nossa cabeça. Tá? Na Universidade de Massachusetts, que eu comentei com vocês que o John Kabat-Zinn é um dos pioneiros ali da aplicação do mindfulness e dos estudos, né? Eles têm várias pesquisas ali que relacionam que o mindfulness ele traz realmente um equilíbrio neurobiológico, ele traz plasticidade cerebral e ele é extremamente restaurativo. Então, o que, que significa tudo isso? Que não importa a idade que a gente esteja, praticar esse estado de presença, essa atenção plena com as coisas, é extremamente benéfico para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai regenerar os neurônios e ele vai ativar áreas do cérebro. Então, principalmente quando a gente começa a envelhecer, né? E também a gente tem aí o medo, né, de doenças degenerativas, doenças do sistema nervoso, um Alzheimer, por exemplo. Então, o estado de atenção plena, os estados de meditação, praticar mindfulness, realmente é restaurativo para o cérebro. Ele realmente ajuda o cérebro a se regenerar, né? Porque até os anos 80, mais ou menos, a medicina acreditava que o cérebro era formado ali na infância e depois a gente só ia perdendo os neurônios e não tinha muito o que fazer. E hoje existem estudos mostrando que não. Conforme a gente vai exercitando o nosso cérebro até o final da vida, o nosso cérebro ele é sim regenerado, novas áreas são ativadas, novos neurônios nascem, né? Eles são ali criados. Então a gente consegue ter ali uma longevidade mental extremamente significativa quando comparadas às pessoas que não praticam nenhuma atividade com o cérebro. Então, não somente o mindfulness, né? Mas ler, aprender uma nova atividade, tocar um instrumento, praticar esportes, tudo isso é extremamente benéfico para o cérebro. Então,
vá atrás de qualquer coisa que você goste de fazer, né? Ah, eu vou aprender a jogar xadrez, vou fazer palavras cruzadas, eu vou ler mais, eu vou praticar uma atividade física nova. Ah, eu sou velha para isso. Não existe, gente. Sou velho, sou velha para isso. Temos idade para absolutamente tudo, para fazer uma nova faculdade, enfim, para fazer aquilo que a gente quiser. Isso é muito bom para a nossa cabeça, tá bom? Vamos ver aqui, eu fiz uma cola, tem muito assunto. Queria falar um pouquinho mais sobre a questão do sofrimento, né? A gente precisa, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. E a gente vai sempre se deparar com desafios, com situações dolorosas e com coisas que a gente nem sabe como é que a gente vai passar por aquilo, né? Da onde que eu vou tirar forças para enfrentar isso, para superar isso que aconteceu. E estar no momento presente nos ajuda demais a encarar essas dores, né? Então, na universidade lá de Massachusetts, eles, no Hospital Escola de Medicina, eles começaram a aplicar isso com pacientes em tratamento de câncer. E a melhora no enfrentamento da doença, o número de pessoas curadas, né? A redução da dor física, então o nível de dor cai com a prática do mindfulness. Então, já temos comprovação científica de que quando a gente se coloca no momento presente e a gente para com os nossos diálogos internos, isso é efetivo para a gente enfrentar as situações mais difíceis que a gente possa imaginar, tá? Então fica isso de reflexão para vocês, né? Toda vez que vocês tiverem um desafio muito grande aí que você achar que não consegue, coloque-se no momento presente, tenta fazer uma meditação, uma respiração. A gente vai aprender tudo isso aqui no curso. Eu vou ensinar tudo isso para vocês e eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês, né? E que isso seja realmente um diferencial, um divisor de águas para vocês, né, na questão do enfrentamento, porque as coisas vão acontecer, né? Os desafios vão aparecer. E a questão do sofrimento também, né? Não só da gente enfrentar os desafios, mas também da gente parar de pensar no passado, parar de pensar no futuro e se colocar no momento presente. Porque o passado já foi, o passado já aconteceu, a gente não tem mais o que fazer com ele. A gente precisa se perdoar, né? A gente precisa perdoar a si mesmo, porque a gente fez o nosso melhor com a consciência que a gente tinha. A gente fez o que a gente podia, o que a gente sabia, o que a gente conseguia. Todos os dias a gente tenta ser a melhor pessoa que a gente consegue ser no nosso repertório, né? Com a nossa história de vida, com tudo que nos aconteceu, né? Então, eu acho que perdoar a si mesmo é o grande passo para a gente deixar o passado lá no passado e, com relação ao futuro, a gente não controla absolutamente nada. A gente consegue controlar a nossa respiração e a atenção que a gente dá aos nossos pensamentos. O resto a gente não controla absolutamente nada. O futuro é daqui a pouquinho, é daqui a muitos anos, e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, é muito importante se colocar no momento presente, porque a gente consegue diminuir a ansiedade e a depressão através do mindfulness, dessa atenção plena no momento presente. Então, mais uma vez, né, falando aqui que a gente não consegue controlar absolutamente nada na vida, né? Tem um sutra é um pensamento, né, indiano, que ele está descrito no Mahayana, que é uma escritura hinduísta, e é escrita já há muitos anos, e esse ditado, né, esse pensamento diz assim: não há nenhum lugar para ir, não há nada para fazer e não há nada para alcançar.
Quando a gente lê isso aqui pela primeira vez, dá um gelado, né, no coração. Poxa, eu vim para esse mundo, eu não tenho nada para fazer, nenhum lugar para ir, né? Nada para alcançar. Então, o que que eu vim fazer aqui? Né? A gente veio aqui justamente para aproveitar o momento presente, aproveitar a vida com o que é, como ela se apresenta, que foi a primeira a frase da Diane Winston que eu trouxe aqui no comecinho da aula, né? É desfrutar o momento presente como a vida é, com o que temos, né? Independente das circunstâncias. Então, a gente precisa viver plenamente com todos os nossos sentidos. E explorar os sentidos, explorar o corpo, também é mindfulness, porque a nossa interação, as nossas relações, a nossa descoberta, a nossa exploração no mundo, ela se dá através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente realmente perceber o que está acontecendo, ouvir de verdade, né? Ouvir os pássaros de verdade, ouvir a música de verdade, ouvir a outra pessoa com quem você está conversando, ouvir de verdade, né? Não é ouvir já pensando o que você vai falar, o que você vai responder, o que você vai retrucar. Não, é ouvir, escutativa, né? A gente escuta isso muito hoje, principalmente no mundo corporativo, da escutativa, a comunicação não violenta. Isso tudo são princípios do yoga, do budismo, do mindfulness, né? Então, é a gente realmente se colocar ali no lugar do outro, ter a empatia, ter a compaixão, entender que a história do outro é diferente da nossa, e assim a gente consegue se colocar no momento presente, porque senão a gente só fica no diálogo, enquanto a pessoa está falando, a gente está lá no nosso diálogo interno ali, desesperado para responder. E quando a gente tem essa atitude compassiva de entender o outro, de escutar o outro, a gente está se colocando no momento presente. E isso é precioso, né? Presente, em português, em inglês, né? É o presente mesmo, que é o presente da vida, é a dádiva, né? Então a gente fala o momento presente, porque realmente é um milagre, né? É um presente de Deus, do universo, da existência, estarmos aqui no nosso momento presente. Então, eu pedi para todo mundo aí providenciar um copo com água. Então, vamos fazer um exercício agora de momento presente. Então, todo mundo aí pode pegar o seu copinho com água e beber. Todo mundo bebeu a sua água e agora a gente vai fazer o mindfulness para beber a mesma água que a gente acabou de beber. Então, eu tenho certeza que você vai sentir um sabor diferente aí. Então, observe o seu copo, observe a transparência. Eu estou bebendo água com gás aqui, então aqui tem umas bolinhas. Então, se você estiver bebendo água com gás ou uma água gelada, observa aí o seu copo, sinta o cheiro da água, agradeça essa água fresquinha, o seu momento presente. Sinta os seus lábios tocando o copo, sinta a água entrando. Sinta a sensação da língua, como que é essa sensação da língua? Você sente salgado? Você sente doce? Você sente amargo, ácido? Como é que é isso para você? Dá uma inspiração, faz uma inspiração profunda. Você sente cheiro de chuva, de terra molhada, cheiro de mar? O que que vem para você? Então, essa é uma experiência simples de mindfulness. E a próxima vez que você for beber qualquer coisa ou comer, desliga tudo. Desliga o celular, a TV, sai de perto de todo mundo, olha para o seu prato de comida, observa as cores, né? Se você fez a sua comida, há quanto tempo você não saboreia a sua própria comida, né? A gente vai lá e come correndo porque tem que lavar a louça depois, enfim. Senta com atenção para você comer
sentindo todos os sabores, todos os cheiros, todas as cores, todas as texturas. Faça isso. Então, são coisas simples e, eu esqueci de fazer hoje. A hora que você lembrar, você pega o que você estiver fazendo ali naquele momento e traz isso para você. E aí você vai experimentar a atenção plena naquilo que você estiver fazendo, escrevendo, lendo, tomando banho, né? Quando foi a última vez que você sentiu a água do chuveiro caindo sobre o seu... Só isso e nada mais. Sinta a água do chuveiro caindo sobre o seu corpo, sem pensar que você está correndo, que você precisa sair correndo, que você está atrasada, sem pensar em nada. Simplesmente sinta a água do chuveiro caindo sobre o seu corpo. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu falei um pouquinho de compaixão, né? Falei agora para a gente trazer essa escutativa, né? Para a gente trazer essa compaixão quando a gente está conversando com as outras pessoas e tudo mais. Isso é extremamente importante, né? Cada um de nós tem uma história, um repertório, né? Cada um de nós sofreu aí vários traumas, várias coisas. Então, quando a gente começa a exercer o mindfulness, é muito legal isso, porque em todos os estudos, os cientistas percebem que a gente ativa dentro de nós uma área do cérebro que ela é realmente responsável pela compaixão. Então, a gente se torna quimicamente, fisicamente, né? Não só mentalmente e emocionalmente, pessoas mais compassivas. E isso é importante, né? Quando a gente tem compaixão pelo outro, a gente também cresce com essa compaixão para a gente. Nós somos extremamente críticos e críticas com tudo, com exatamente tudo. A gente não se acha bom o suficiente, a gente acha que aquilo não é pra gente, que a gente não merece, né? Que, não, isso não é para mim, isso é muito. Então, tenha compaixão, né? Com os outros e consigo. Você está ativando áreas no cérebro e isso vai se tornando cada vez mais natural, conforme você vai exercendo essa compaixão por você mesmo. E essa compaixão é justamente nesses momentos em que a gente também está praticando o mindfulness, né? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não é para pensar assim, né? Como eu tinha falado um tempinho atrás, o nosso cérebro foi feito para pensar. Então é natural a gente se dispersar, né? Eu faço meditação há mais de 30 anos e a coisa mais fácil que tem é eu me dispersar no meio do meu exercício de meditação. Isso é normal e é até um mito, né? Meditar é esvaziar completamente a mente dos pensamentos, e isso não é verdade, né? A gente traz foco, a gente traz atenção para menos coisas, menos pensamentos, e ao mesmo tempo a gente traz uma atenção, que a gente traz uma atenção focada, a gente também traz uma espécie de relaxamento. Então, eu não fico exigindo de mim o tempo inteiro. Eu estou pensando, não, eu não estou pensando. Eu estou pensando, não, eu não estou pensando. Deixa fluir. Isso é mindfulness, isso é atenção plena, isso é meditação. Deixa fluir. Pensei, retornei, eu estou prestando atenção na minha respiração. Então, vai e volta, sem críticas, sem julgamentos, apenas retornando a sua atenção ali para o seu objeto de atenção, a vela, a respiração, o mar, as árvores, aquilo que você escolheu para focar a sua atenção naquele momento, e continua. Eu parei de prestar atenção na comida. Volta, né? Volta a prestar atenção à sua refeição. É simples assim, tá bom? Vamos ver, temos 15 minutos, então deixa eu falar mais um. Deixa eu ver o que mais aqui que eu colei aqui para falar para vocês. Tem uma palestra da professora
Lúcia Helena Galvão, ela é filósofa, eu adoro a Lúcia Helena Galvão. Ela deu uma entrevista recentemente aí para um podcast. Depois eu posso até passar o link para vocês assistirem o trechinho, né? E é muito interessante porque ela fala o seguinte, né? Você precisa controlar os seus pensamentos. Você precisa fazer isso, porque isso é uma questão de saúde mental, né? E quanto mais a gente fica pensando e brigando internamente com os nossos próprios pensamentos, mais cansados e cansadas a gente fica, né? Ficamos exaustos mentalmente por conta desse pensar alucinante, né? Ela fala o seguinte, que é mais exaustivo do que carregar pedra. Então, a gente precisa controlar os nossos pensamentos. E quando a gente para controlar os nossos pensamentos, as coisas simplesmente fluem e acontecem. Então, é bem legal esse podcast. Depois eu passo o link para vocês. E aí tem uma coisa bem legal que é... gente, esse pensamento aqui eu não poderia deixar de passar para vocês hoje. O Mark Twain foi um escritor estadunidense, lá dos Estados Unidos, e ele disse uma vez o seguinte: a minha vida é cheia de terríveis tragédias, das quais a maioria nunca aconteceu. E é mais ou menos isso que acontece, né? Quando, quando acontece alguma coisa, a gente fica tão alucinado, né? A gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer controlar e fica ali aquela loucura. E aí, no final das contas, as coisas vão se resolvendo, as soluções aparecem e tudo aquilo que a gente ficou ali pensando, elocubrando ali, e ai meu Deus, e agora o que eu faço? Nada daquilo acontece. Então, a gente precisa parar de ficar sofrendo mentalmente e como é que a gente faz isso? Se colocando no momento presente, né? Para parar de sofrer. E uma outra coisa, uma outra dica que eu vou deixar para vocês também é quem desenvolveu essa esse conceito, o conceito de flow, conceito de fluxo. Quem desenvolveu esse conceito foi um psicólogo, ele era croata, ele faleceu em 2021, o nome dele era Mihaly Csikszentmihalyi. Ele era psicólogo e ele tem livros sobre o pensamento, a psicologia positiva, e ele fala do estado de flow, de fluxo, né? Quando estamos imersos totalmente no presente, totalmente energizados, sem egoísmo e sem esforço, apenas fazendo. Então, por isso que eu volto aqui a falar para vocês. Escolham alguma coisa para fazer que vai trazer, que vai te ajudar a trazer esse estado de presença para você, esse estado de flow. É quando a gente entra no carro e começa a dirigir sem pensar mais, porque a gente já incorporou a gente já internalizou o dirigir dentro da gente. Então, a prática do yoga, para mim, é o meu estado de flow. Eu começo a praticar e eu simplesmente paro de pensar, né? Eu pratiquei balé durante muitos anos, então dançar é para mim assim também da mesma forma. Eu começo a dançar e simplesmente o mundo pode desabar à minha volta, que eu não estou nem prestando atenção nisso, né? Eu penso muito que surfistas conseguem fazer isso de uma forma muito presente, né? Entrar no mar ali, remar, observar, né? Atenção plena, porque o surfista ele precisa observar as ondas, ele precisa entender como é que está o mar naquele dia, para ele pegar a onda certa, para ele remar na velocidade correta e entrar na onda, e aí ele vai num estado de fluxo. Então eu fico pensando, eu tenho muita vontade de aprender a surfar, farei isso em breve, e aí esse estado de fluxo, você entra na onda, né? Então, pintores, quem pinta, quem toca um instrumento, né? A Shirley está aqui hoje com a gente, ela toca.
oboé. Então, tocar um instrumento musical, cantar, né? Para quem gosta de cantar, cantar qualquer estilo musical. Então, entrar nesse fluxo, né? Escritores, quando começam a escrever. Então, busque uma atividade, algo que você se conecta e para de pensar. Jardinagem, né? Cuidar de plantas, né? Cuidar de plantinhas, assim. Eu gosto muito de plantas, eu tenho várias aqui. Quando eu começo a cuidar delas, eu realmente também me desconecto aqui da, da, do WhatsApp, do telefone, né? Só depois de 2 horas ali que eu vou ver se alguém me mandou mensagem. Então, acho que são essas as lições de casa. E agora a gente vai fazer o scanner corporal. Essa prática a gente vai fazer hoje e procurem fazer todos os dias, ao deitar ou ao acordar, o momento que for mais conveniente para você. Se não der também, corre para o banheiro 5 minutinhos, se fecha lá de tudo e de todos e faça o scanner corporal. Então, pode fechar os seus olhos, ajusta aí o seu corpo na sua cadeira. Então, se precisar, aí, puxa o bumbum para trás para você sentir os ossinhos do quadril aí no seu assento. Solta bem os seus ombros e, com os seus olhos fechados, você começa a observar o seu corpo. Comece percebendo a superfície da pele, que é o limite do seu corpo com o meio externo. Sinta as roupas tocando a sua pele e sinta a temperatura do ar, sinta a textura do ar sobre a sua pele. Sinta os seus cabelos, sinta a temperatura dos seus cabelos sobre os seus ombros, para quem estiver com os cabelos soltos e tiver os cabelos compridos. E sinta os cabelos no próprio couro cabeludo. A textura, a temperatura. Observe se você consegue sentir a cor dos seus cabelos, com os olhos fechados. Continue prestando atenção à superfície da pele. E agora vamos entrar. Entre no seu corpo. Comece a sentir o sangue circulando nas extremidades, na superfície da pele, nas pontas dos dedos, dos pés e das mãos. Sinta pulsar as pontinhas dos dedos, o sangue chegando. Perceba se você é capaz de sentir qual é a viscosidade do seu sangue nas pontinhas dos dedos. Sinta o sangue pulsando nas suas têmporas e no seu pescoço. Nos seus punhos. E perceba se você consegue sentir o seu coração pulsando dentro do peito. Percorra o seu corpo e observe se você consegue sentir o pulso em mais algum lugar, nos olhos, na testa, na nuca, embaixo das coxas, atrás dos joelhos.
E agora olhe para o seu rosto e solte a testa. Descontraia toda a musculatura da testa, as sobrancelhas. Deixe as pálpebras suavemente fechadas, sem apertar. Relaxe as narinas, as bochechas, os lábios. Destrave os dentes, a mandíbula, o maxilar. Relaxe as orelhas. Deixe a língua mole dentro da boca. Relaxe a garganta. Sinta o seu pescoço. Sinta as suas cordas vocais e descontraia. Observe seus ombros e relaxe. Solte os seus ombros. Você não precisa carregar tanto peso. Sinta os seus braços, a força. Observe o quão fortes são os seus braços, ao mesmo tempo relaxados e descontraídos. Relaxe as mãos e observe os seus dedos, as palmas. Sinta a força das suas mãos, os seus músculos, os seus tendões, os seus ligamentos. Quanta coisa você pode segurar. Continue sentindo o sangue pulsando nas pontinhas dos dedos das mãos. Continue percorrendo o seu corpo. Olhe agora para dentro do seu tronco. Observe as suas costelas, os seus pulmões. Observe o seu tronco expandindo e contraindo durante a sua respiração. Sinta o quanto o seu corpo expande enquanto você respira. E aproveite para observar o ar. Observe as suas narinas, sinta a temperatura, a textura e o aroma do ar que entra e sai dos seus pulmões. Perceba que o ar entra em uma temperatura e sai com outra temperatura. Perceba que o ar entra com uma textura e sai com outra. E a mesma coisa com os aromas do ar. Entre em contato com seus órgãos internos. Sinta o seu fígado, o seu pâncreas, os seus intestinos. Sinta a sua bexiga. As mulheres, sinta o seu útero, se você tem útero. Sinta os seus ovários, se você os tem. E se você não os tem, sinta da mesma forma, porque você já teve um dia. E para os homens, sinta os seus testículos. Entre em contato com todos os seus órgãos internos. Sinta
a bacia, o quadril. Perceba o peso que o quadril suporta, todo o seu tronco em cima. E observe toda a sua coluna se estendendo a partir da bacia até o pescoço, que sustenta a sua cabeça. Entre em contato com a sua coluna vertebral. E agora perceba o peso do quadril no assento. Comece a observar as pernas, as coxas, os joelhos, as panturrilhas, os pés. Sinta a força dos seus músculos, dos seus ossos, dos seus tendões, dos ligamentos. Olhe para dentro de você e observe quantas estruturas complexas se ligam e perceba todo o seu corpo funcionando de forma harmoniosa e perfeita. O seu corpo tem consciência. Cada célula, ela tem consciência e ela desempenha a sua função de forma perfeita, no tempo certo. Cada célula sabe exatamente o que precisa fazer. E mesmo quando você dorme, o seu corpo continua funcionando. Olhe para dentro da sua cabeça e olhe cada sinapse acontecendo, seus neurônios iluminados, pulsando energia, para que você consiga se reconhecer e reconhecer o mundo à sua volta. Sinta o gosto dentro da boca. Amplie os seus ouvidos e ouça. Sinta a sua pele, o contato, o toque. Preste atenção aos cheiros, aos aromas, os mais sutis, aos mais evidentes. E mesmo com os olhos fechados, você consegue identificar cores e formas. Bem devagarzinho, abra os seus olhos novamente. Muito bem. Esse exercício, esse scanner corporal, você tente fazer todos os dias. Se não der tempo, não tem problema, né? Seja compassiva, seja gentil, compassivo e gentil, né? Também os meninos também estão assistindo, vão assistir depois também. Se observe sempre com carinho, procure identificar sempre novas coisas dentro de você, no seu corpo, né? As suas sensações. E admire-se, né? Receba com alegria aquilo que você descobrir de novo, que você nunca tinha prestado atenção em você, né? É surpreendente a complexidade do nosso corpo e o quanto a gente não presta atenção nele. E o último exercício também que vamos fazer durante a semana, todos os dias, exercício de compaixão. Você, todos os dias, quando você entrar no banheiro, você vai se olhar no espelho e você vai dizer:
Bom dia, e o seu nome? Eu te amo. Então, você vai se olhar no espelho. Bom dia, Viviane. Bom dia, Fátima. Bom dia, Jussara. Eu te amo. Isso pode parecer bobo para algumas pessoas, pode parecer muito difícil e desafiador para algumas outras pessoas, mas é um exercício muito poderoso de amor próprio, de compaixão e de mindfulness, de estar no momento presente, independentemente de qualquer circunstância. Então é isso. A aula de hoje é essa. E se alguém tiver perguntas, eu não sei, eu não estava, eu estava no fluxo, eu não vi aqui se foram feitas perguntas, mas quem quiser fazer pergunta pode fazer. Olá, Vivi. Quero agradecer aqui que você veio. Vou ver se as pessoas têm perguntas. Mas eu achei bastante bacana essa questão do scanner, que é do scanner, eu sei que muitas pessoas aqui, alguns nunca fizeram a formação em constelação, mas enquanto você falava, eu fui subir, né? Fui subindo, e aí eu percebi algumas linhas, né? Eu já acolhi, pode ficar, eu vejo você, e fui fazendo isso. Encontrei bastante. Então, para as pessoas que são treinadas aqui pela escola, que gostam, eu achei bastante sincronicidade com o que a gente prega na escola. Achei muito bonito. Às vezes a gente esquece, perde o contato com a gente, com a vida, com o que era estar aqui. E, né, eu estudo filosofia, a terapia haitiana, e o Reich ele fala muito da economia sexual, né? Que existe uma economia onde a gente é treinado para a escassez, para a falta e para não estar aqui. Então, muito medo de se expor, muito medo de falar, um medo que é falta de presença, né? Um medo que é falta desse lugar, dessa conexão consigo mesmo, com o tempo real. Nós somos educados a acordar cedo, ir para o trabalho e viver com medo de perder esse trabalho, viver com medo da sociedade e não se olhar, e não parar, e não entrar em contato. Aquela frase, eu já tinha ouvido, né, falar aquela frase sua, e foi uma coisa interessante que você trouxe, né, que você trouxe, que causa uma angústia, mas para mim ela deu uma serenidade, uma centralidade que tem muito a ver com a constelação, né? Que é no centro sentimos leveza. E aí será, né, que a gente está no nosso centro, pelo menos uma parte do dia? Então, a gente não quer que você fique mindfulness eu sei, o dia inteiro, porque senão vai estar pegando fogo ali na sua panela de pressão, estourando, isso deve ser peraí, não. Se ficar o dia inteiro, a gente vira Buda, né? Ilumina e aí. A ideia não. A ideia é ter a oportunidade de se encontrar mesmo. E isso traz uma sabedoria muito importante. E a Lucilena, né, que é famosa pela Escola Acrópole de Filosofia, inclusive as pessoas interessadas, a Nova Acrópole, ela dá cursos de filosofia em vários lugares e é gratuito. É gratuito. Né? Eles são voluntários, então as pessoas que quiserem aprender mais, depois eles fazem contribuições para aqueles que querem. Então, a filosofia é a grande base da nossa da cultura ocidental, enquanto na cultura oriental a gente vem ali com essas culturas milenares
e que no final elas se encontram de alguma forma. No nosso íntimo, todas fazem sentido. Muito obrigada, Vivi. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Isabel, Azilma, Márcia, 3331-399. Pode só falar uma coisa? Não é uma pergunta. Pode? É que acho que eu tô chocada, assim, com quanto eu não tô me vendo. Eu não sei me ver, não sei me sentir. Tô chocada. A palavra é essa. Mas Quanto tempo não, tem que eu não olho para mim? não fique chocada, Isabel. Infelizmente, né? Isso acontece com muitas pessoas mesmo. Quando eu vou dar aula de yoga, muita gente não tem consciência do próprio corpo, não sabe o que é esquerdo, o que é direito, não sabe. Ah, olha para trás, a pessoa olha para cima, né? Porque existe realmente uma desconexão com quem a gente é. Isso se reflete no corpo físico, mas essa desconexão ela acontece emocional e mentalmente, principalmente emocionalmente, né? A Fá falou do Reich, né? Eu também estudo a bioenergética, né? As couraças musculares e tudo mais. Toda a nossa experiência, absolutamente todas as nossas experiências, elas ficam impressas no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central. Então, desde a concepção ali. Então, se a mamãe ali, se a vovó, na verdade, né? Porque quando a gente estava quando a nossa mãe estava sendo formada no útero da avó, os óvulos, eles já são formados na bebê, né? Então, quando a gente estava lá na barriga da avó, se a avó sofreu um trauma, aquilo já veio pra gente. Então, imagina quanto trauma que a gente tem na vida, né? E trauma, gente, não é uma experiência traumática, uma coisa absurda. Não. É simplesmente quando a gente não consegue lidar com alguma situação, né? O Dr. Gabor Maté, que é um psicólogo e um neurocientista canadense fantástico, ele diz o seguinte, que o trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você quando aquilo aconteceu. Então, por exemplo, uma criança que se engasga com a própria chupeta ou com um mamá, ou que se afogou no mar, alguma coisa assim, ela vai carregar um trauma aí que ela não consegue nem respirar direito para a vida adulta e ela não sabe nem que é o que aconteceu com ela. Eu tive uma aluna de yoga exatamente assim, ela não conseguia respirar, ela tinha desespero, né? E aí na aula eu falava, respira, inspira, solta o ar, e ela começava a se debater na aula. E aí até um belo dia ela lembrou, ela falou, eu me afoguei quando eu era criança no mar. E então a sensação de inspirar para ela era extremamente traumática, porque o corpo gravou aquilo como inspiração, afogamento. Então, assim, a gente traz coisas que a gente nem sabe que aconteceram, né? Então, fazer o caminho de olhar com acolhimento, com gentileza para você e começar a prestar atenção em tudo, no corpo, na cabeça, no coração, né? E começar a encontrar os recursos necessários, né? Então, eu estou aqui, eu estou segura, está tudo bem, eu posso respirar, eu posso beber esta água, eu posso me alimentar, e começar a trazer consciência para o corpo, para a mente e para os sentimentos e para as emoções. É uma jornada. Eu posso errar, eu posso aprender, né, Isabel? Eu posso fazer só do meu jeito, não precisa ser outros. Eu não sei fazer do meu jeito, eu preciso mesmo olhar para mim. Aprenda, faça do seu jeito e ele é um bom o suficiente. Faça do seu jeito. O seu jeito também é bom.
também tem direito de existir. Tá bom? Ela sabe do que eu tô falando. Bom, que aula boa. A gente vai se ver de novo na semana que vem. São 4 encontros, né? Vivi vai evoluindo. E aproveitem. Eu sei que às vezes a gente tem correria e a gente não quer parar. Ah, é bobeira, gente. Pode salvar uma vida. Então, praticar o mindfulness pode salvar uma vida, pode evitar um ataque cardíaco, pode ajudar você a tomar melhores decisões, pode ajudar você a gravar um stories para quem quer gravar e fica nervoso, pode ajudar você a dar uma aula, a dar uma palestra. Então, eu sei que às vezes a correria não permite que a gente use o mindfulness ou acesse, ou que a gente banalize. Mas talvez essa prática seja o que vai salvar a tua vida, que vai mudar completamente a sua vida. É por isso que a gente insistiu para ter aqui. E muito obrigada, Vivi. Estou aqui fazendo meu scanner. É isso. Então, lição de casa é falar que você se ama na frente do espelho e fazer o scanner, né? Se não dá para fazer o scanner todo, faça uma parte. Vai, vou fazer com o meu rosto agora, vou fazer com os meus braços, vou fazer com as minhas pernas. Faz um pedacinho, depois a hora que lembrar, faz mais outro pedacinho. Tenta usar 10 minutinhos do dia e vai dar certo. Muito obrigada. Todos Obrigada. bem? Vamos fazer uma foto aqui, né, para a gente marcar a Vivi. Deixa eu botar a Vivi bem grande. Muito obrigada, Vivi. Deixa eu tirar a minha foto aqui, dar um sorrisão. Vou botar para você. E vou tirar uma com todo mundo. Vou salvar aqui, depois eu vou botar certinho. Né? Vamos lá, agora todos. E eu mando para ela, que isso é importante para ela. Então, muito obrigada às pessoas que apareceram aqui. Então, ó, estamos aqui com a Vivi, que deu uma aula de mindfulness. O que vocês gostaram aí, gente? Gostaram da aula? Como é que foi? Tá todo mundo até calmo, né? As pessoas estão até calmas. Então, sinal que funcionou. Vivi, muito obrigada. Linda, linda. Um beijo para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Salvei aqui e vou mandar aqui. Obrigada.